Oi, pessoal, espero que todos estejam bem. O meu grupo é composto pela Camille, pela Daniele, por mim, Gleice, pela Lívia, pela Maiara e pelo Robert. E o nosso tema é uso de esteroides anabolizantes. Os esteroides androgênicos anabolizantes são substâncias quimicamente sintetizadas em laboratórios. Um medicamento semelhante à testosterona, que é um hormônio sexual masculino, secretado predominantemente pelos testículos. Este hormônio é responsável pelas características sexuais secundárias específicas do corpo masculino. A ação fisiológica da testosterona desenvolve efeitos divididos em duas categorias principais: os androgênicos e os anabólicos. A princípio, a utilização dos esteroides anabolizantes manifestaram-se na área da medicina, como intervenção no tratamento de enfermidades. Durante a Segunda Grande Guerra Mundial, os esteroides anabolizantes foram utilizados em vítimas subnutridas e submetidas a jejum forçado. Além disso, o uso de esteroides anabolizantes surgiu com a finalidade de órbita terapêutica, cuja administração realizada pelos médicos servia para auxiliar no tratamento de distúrbios hormonais e enfermidades. Como referencial teórico, nós vamos usar de um comentário que o Dr. José, que é um ortopedista traumatologista, fez a respeito do nosso tema. De acordo com ele, os esteroides anabolizantes funcionam porque atuam como um dos hormônios básicos do corpo, a testosterona, que de fato é um esteroide anabolizante, só que natural. A maioria dos esteroides anabolizantes no mundo são a versão sintética desse famoso químico. O uso de esteroides anabolizantes pode causar efeitos colaterais indesejáveis e desagradáveis, como os efeitos androgênicos, ou seja, aqueles relacionados com as características sexuais masculinas. Podem aumentar a produção de óleo nas glândulas sebáceas, causando a acne. Seu uso excessivo pode envelhecer mais rápido. Eles também diminuem a contagem de espermatozoides e causam atrofia testicular, conhecida como encolhimento. A alteração dos níveis hormonais pode levar à calvície em ambos os sexos. Consequências mais graves causam problemas cardiovasculares, levando à hipertensão arterial sistêmica, bem como o alargamento do coração. E nos homens, aumenta a probabilidade de câncer de próstata. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Lívia e hoje eu vim falar um pouco sobre o que são os esteroides anabolizantes. Atualmente, as pessoas se preocupam muito com o corpo e principalmente querendo ter um corpo perfeito, o que nem sempre é fácil, exige muito esforço. E essas pessoas acabam recorrendo ao método mais fácil, que seriam esses os esteroides anabolizantes. Eles são mais utilizados entre os homens, e essas substâncias são derivados sintéticos de testosterona. O hormônio, sua função principal é promover o desenvolvimento dos caracteres sexuais masculinos e incrementam a síntese de determinadas substâncias musculares e ósseas. Os esteroides anabolizantes são consumidos de duas maneiras: oral e injetável. O oral é através de um comprimido, ele é absorvido pelo fígado e processado no intestino, o que acaba gerando grande sobrecarga do fígado. Na forma injetável, ele é aplicado diretamente na corrente sanguínea e pode causar grande toxicidade nos rins. Na visão dos médicos, os esteroides anabolizantes é dado como tipo de droga e pode ser consumido somente com prescrição médica. Inicialmente, ele foi criado para tratamentos terapêuticos, como o hipogonadismo, que é quem tem problemas na produção natural de testosterona, e em casos de atrofias musculares. Em alguns tipos de câncer também, como os de mama, também são indicados para astronautas. Isso é uma curiosidade que nem eu sabia. Os astronautas que ficam muito tempo no espaço e têm perdas da massa óssea e muscular, e entre outras doenças. Mas logo associaram os anabolizantes para o condicionamento físico, para aumentar a massa muscular, gerar mais desempenho. E ele passou a ser proibido, mas atualmente vem crescendo esse uso, principalmente entre os jovens, para a busca de um corpo perfeito, o que preocupa muito as autoridades, porque pode trazer grandes riscos na saúde e no físico das pessoas. Mas vamos ressaltar que o corpo perfeito não existe. E para buscar melhores resultados de um corpo que você deseja,
Você precisa ter uma boa alimentação, exercícios físicos que também contribuem a isso e vários outros fatores. Os anabolizantes eram mais usados pelos atletas masculinos para principalmente criar músculos. Porém, esses anabolizantes estão se espalhando cada vez mais e agora até as pessoas que não são atletas utilizam para dar uma aparência muscular melhor. E as mulheres também usam, mas geralmente são aquelas que fazem musculações e gostam da aparência de músculo. Os anabolizantes são usados também para os hormônios em usos clínicos e podem ocasionalmente ser prescritos sob orientação médica para repor o hormônio deficiente em alguns homens e para ajudar pacientes aidéticos a recuperar pesos. Consequências do uso de esteroides anabolizantes. Bom, como foi dito anteriormente, tanto homens como mulheres, principalmente os jovens, com o objetivo de ganhar massa muscular em um curto período de tempo, eles têm usado essas drogas, esses esteroides anabolizantes, de forma indiscriminada. Porque quando é indicado por médicos para tratar doenças específicas, é necessário um rígido acompanhamento, uma realização periódica de exames para controlar a função renal, a função hepática. E a dosagem tem que ser maneirada. Os médicos que vão indicar, geralmente eles falam para consumir 25 miligramas 2 ou 3 vezes na semana. Só que as pessoas que usam na academia, as pessoas que buscam alcançar esse ganho de massa muscular rápido, elas geralmente tomam 5 vezes na semana, cerca de 100 miligramas. Então é uma quantidade muito maior. E ao verem que os resultados começam a aparecer instantaneamente, elas passam a utilizar cada vez mais e é aí que surgem os problemas. Os problemas são muitos, são vários riscos para a saúde que essas drogas causam, e entre eles estão elas mexem com as estruturas hormonais, causando a diminuição da libido e a ausência de espermatozoides, e também com as estruturas fisiológicas do organismo, podendo acarretar graves consequências e levar à morte. O fígado é um dos órgãos mais afetados. Quando as pessoas utilizam doses exageradas dessas substâncias, podem surgir hematomas no fígado e também o aparecimento de câncer no fígado. Também tem vários outros efeitos, que são a calvície, daí tem a queda de cabelo, também cabelos quebradiços e finos, que acontece, o aparecimento de acne, acontece também o aumento do colesterol ruim e a diminuição do colesterol bom, o que sujeita os indivíduos a sofrerem com anginas, que são sintomas de uma doença arterial, e também que podem ocasionar infartos. Além disso, o desequilíbrio endócrino, que prejudica toda a cadeia hormonal, o aumento da força, as pessoas que fazem o uso dessas drogas, elas ficam com mais força e também com hostilidade, ou seja, por elas estarem com mais força, elas começam a apresentar comportamentos agressivos. Também tem a icterícia, que a pele fica amarelada. Também os adolescentes que utilizam, acontece o crescimento interrompido neles. Tem a retenção de fluidos, alteração no humor e também rupturas musculares. E tem outros efeitos que acontecem somente em homens e outros somente nas mulheres. Nos homens, uns efeitos que acontecem somente nos homens são ereções doloridas, encolhimento e perda das funções dos testículos e ginecomastia, que é o desenvolvimento de mamas. Já nas mulheres, acontece o engrossamento da voz, a redução dos seios, a irregularidade menstrual, o crescimento de pelos no corpo e na face, e são esses. Além disso, é importante ressaltar que essas drogas elas não fazem os músculos crescerem. É algo assim totalmente artificial. Elas apenas fazem os músculos incharem. E por causa disso, os jovens e os adultos que tomam essas drogas, eles se tornam dependentes. Porque se eles pararem de usar, o músculo vai afrouxar e vai voltar quase ao tamanho normal, o tamanho que era antes.
Os estudos feitos por especialistas na área, eles ainda não chegaram a alguma conclusão se existem níveis seguros de dosagem a serem utilizadas, pois eles ainda não podem controlar o sistema endocrinológico. Então, não existe ainda níveis seguros de dosagem. Então, gente, aqui nós trouxemos para vocês verem alguns fisiculturistas. O primeiro aqui é o Arnold. Acredito que todos conheçam ele. Ele é ex-fisiculturista, ator, empresário e ex-governador da Califórnia também. Atualmente, ele tem 73 anos e já admitiu o uso de esteroides anabolizantes durante a sua carreira como fisiculturista. Mas ele deixa bem claro que quando fazia uso desses medicamentos era sob prescrição médica, já que na sua época os esteroides anabolizantes eram algo experimental. Inclusive, hoje em dia ele alerta os jovens a respeito do mal, dos efeitos colaterais, desse medicamento. Logo ao lado aqui nós temos a Graciane Barbosa. Muitas pessoas devem conhecer também, ela é modelo e fisiculturista brasileira. Ela sempre afirmou que nunca fez uso de esteroides anabolizantes e que alcançou seu corpo atual a partir da dedicação de mais de 20 anos, que inclui uma mudança radical de vida, com alimentação e exercícios regrados. E por fim, nós trouxemos a Iris e o Philip. A Iris, ela é uma fisiculturista profissional americana e atualmente ela é a fisiculturista profissional feminina de maior sucesso de todos os tempos. O Philip, conhecido também como Phil, é um dos maiores fisiculturistas estadunidenses de todos os tempos. São esses, os corpos que as pessoas buscam quando fazem uso de esteroides anabolizantes, corpos bem musculosos e definidos. Conclusões finais. Os esteroides anabolizantes são substâncias derivadas da testosterona. Eles são usados por atletas e não atletas para aumentar os músculos, a força e a energia. Normalmente, esse medicamento é usado por lutadores, fisiculturistas e halterofilistas. O uso dos anabolizantes pode gerar consequências gravíssimas e até levar à morte. Mas, infelizmente, o uso desse medicamento aumentou muito nos últimos anos, sendo muito procurado por mulheres e homens interessados em esculpir um físico musculoso. Para conseguir um físico bom e saudável, tem que, em primeiro lugar, respeitar os limites da saúde, evitando substâncias artificiais que a prejudiquem em busca do resultado perfeito. Em suma, os riscos associados ao uso de esteroides anabolizantes são gravíssimos e devem ser feitos somente sob orientação médica para o tratamento de doenças e não para pessoas sadias que, se usarem, irão comprometer totalmente a sua saúde.